Pedir desculpas, a gente sempre pensa em algo pessoal, né? Uma conversa olho no olho, quem sabe uma carta. Mas e se o seu pedido de desculpas fosse parar na mão de milhões de pessoas? Pois é, na era digital, um aplicativo super simples de celular virou o palco, o grande palco, para alguns dos pedidos de desculpas mais comentados do nosso tempo. Vamos entender como é que isso foi acontecer. Pensa aí um pouco. Foi cara a cara? Foi por mensagem, sabe? Não importa muito o jeito. A sensação de vulnerabilidade é sempre a mesma. Agora imagina essa mesmíssima sensação, só que multiplicada por 1 milhão, sob os holofotes da fama. É exatamente nesse fenômeno que a gente vai mergulhar agora. Então vamos lá. A ascensão do app de notas. Como um aplicativo tão simples virou esse palco todo para declarações públicas? É que essa transição do privado para o público é uma loucura, né? O que antes era, sei lá, um sussurro, uma carta escrita à mão, hoje vira um print, uma captura de tela para o mundo inteiro ver. Então, como é que essa ferramenta tão básica virou, tipo, o confessionário oficial das celebridades? Olha só esse exemplo aqui da Lady Gaga falando sobre aquela polêmica toda da colaboração dela com o R. Kelly. A mensagem, claro, é super forte, né, para milhões de seguidores. Mas o mais interessante aqui, o verdadeiro pulo do gato, não é nem o que ela disse, mas sim onde ela disse. Pois é, o meio escolhido, o aplicativo de notas do iPhone. Exatamente. Nada de comunicado de imprensa super formal, todo revisado por uma equipe de advogados e agentes. O que a gente vê é um print, uma imagem que parece que saiu direto do celular dela. E essa escolha, olha, não é por acaso não. É uma busca muito bem calculada por autenticidade, sabe? Numa era em que todo mundo desconfia de tudo. E olha, a Lady Gaga não tá sozinha nessa não, longe disso. A lista de famosos que usou o app de notas é enorme. E tem de tudo, viu? Tem Taylor Swift, Drake, Armie Hammer, Kendall Jenner, Logan Paul, Ariana Grande, Lena Dunham, Pete Davidson, até a Sarah Huckabee Sanders, lá da política americana. Ou seja, vai de estrela pop a rapper, de influenciadora a figura política. O app de notas virou basicamente o padrão oficial para o pedido de desculpas público. Beleza, então vamos falar do bom pedido de desculpas, a anatomia de um meia-culpa que funciona. Já que está todo mundo usando esse método, a pergunta é, o que faz um pedido de desculpas dar certo? Porque sim, um pedido de desculpas digital pode ser genuíno e pode funcionar, mas para isso existem as mais regrinhas de ouro. Então, quais são os princípios? Bom, passo 1, seja direto, sem enrolação. Passo 2, não se defenda. Essa é difícil, mas é crucial. Passo 3, seja breve, vá direto ao ponto. E o passo 4, diga como vai melhorar no futuro. O segredo todo é esse, sabe? Clareza e responsabilidade. Nada de ficar dando voltas, nada de mais. A estrutura é bem simples. Admite o erro, mostra que se arrependeu e diz o que vai fazer para não acontecer de novo. É sobre reconhecer o impacto, não ficar justificando a intenção. E olha aqui um exemplo que seguiu a cartilha direitinho. O Armie Hammer, depois de umas críticas que ele fez a colegas, postou isso. Quero pedir desculpas do fundo do meu coração e vou trabalhar no meu controle de impulsos no Twitter. É perfeito. Ele foi direto, assumiu a responsabilidade pessoal, falou do meu controle de impulsos e ainda apontou para uma mudança de comportamento. Sem desculpinha, sem enrolação, curto, claro e, por isso mesmo, eficaz. Agora vamos para o outro lado da moeda. O mau pedido de desculpas. Aquele momento em que o sinto muito não quer dizer nada, né? Existem umas armadilhas, umas ciladas bem perigosas que podem transformar um pedido de desculpas num desastre de relações públicas. A pessoa tenta consertar e acaba piorando tudo. E a armadilha mais comum de todas é essa aqui. O pedido de desculpas que não é um pedido de desculpas. É aquela declaração que parece que a pessoa está se desculpando, mas na verdade ela está fugindo de qualquer responsabilidade. Sabe aquela frase clássica? Sinto muito se alguém se ofendeu? Então, a linguagem aqui é tudo. Porque com esse se, a culpa é desviada da pessoa que errou para a reação de quem se sentiu mal. E se a gente precisava de um exemplo perfeito de como não fazer, aqui está. J. Rue falando sobre o desastre que foi o Fyre Festival. Peço sinceras desculpas, pois isto não é minha culpa. É quase uma obra de arte do erro. A primeira parte, peço desculpas, é completamente destruída pela segunda. Ele nega totalmente a responsabilidade. É o caso clássico de livro de como não pedir desculpas. E tem outra cilada muito comum, que é a tal da espiral do app de notas. É aquela tendência da pessoa ficar na defensiva, sabe? E aí um simples desculpe vira um textão, uma história enorme, cheia de justificativas.
Em vez de ser breve, o pedido de desculpas vira uma longa defesa. O foco muda do erro para as razões do erro. E o que era para ser um ato de humildade acaba soando super egoísta. Tá, mas por que a gente está dissecando tanto um pedido de desculpas? Por que isso importa tanto? Bom, é porque no fundo, tudo isso revela uma mudança cultural muito maior, uma mudança sobre o que a gente espera em termos de responsabilidade e de autenticidade. E aqui está o ponto principal de tudo. Hoje em dia, ser famoso exige essa camada de autenticidade e também uma disposição para admitir os próprios erros. O público de hoje não está esperando gente perfeita. Ninguém é. O que se espera é honestidade. A capacidade de vir a público e falar errei de um jeito genuíno virou quase um pré-requisito para continuar relevante, para manter a conexão com as pessoas. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. Esses pedidos de desculpas digitais, será que eles ajudam a fortalecer os laços humanos? Ou será que eles acabam tendo um efeito corrosivo? Essa nova forma de se comunicar que mistura uma vulnerabilidade super pública com uma performance toda calculada. Será que isso está de fato aproximando as pessoas? Ou será que a gente só está criando uma versão mais superficial e digital da reconciliação? Fica aí a pergunta.